A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos ler dois capítulos no Evangelho segundo Mateus. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito neste canal, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e também a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Isso mesmo, me ajude, é uma forma gratuita de você fazer isso, inscrevendo-se neste canal. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo. Tudo isso dará mais engajamento ao vídeo e assim levará o vídeo a mais pessoas, podendo o próprio YouTube indicá-lo a algumas pessoas. Inclusive você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém, e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Afinal de contas, este é um plano anual de leitura da Bíblia. Assistindo um vídeo por dia, você vai ler toda a Bíblia conosco em um ano, na possível ordem cronológica dos acontecimentos. E eu estou sempre aqui também trazendo algumas explicações relevantes acerca de alguns temas, textos e coisas semelhantes a estas. Amém? Mas então, para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo tem o link e aqui também você vai encontrar o link. Agora, eu quero orar com você para que nós possamos fazer a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos reunimos aqui para ler a tua palavra, para crescer no conhecimento de ti, para crescer diante de ti, Senhor, na tua presença, conhecendo a cada dia mais a tua escritura, a tua vontade revelada na tua palavra. Que assim nós possamos cumpri-la, Senhor, obedecê-la, como Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e o amor do Pai também estará nele. Que assim também possamos fazer prosperar todo o nosso caminho. Pai, abençoe e te peço a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como todo o seu lar e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para a leitura de hoje, Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade aí, capítulos 6 e 7. Amém? Vamos lá. Guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Isso aqui é muito sério, amados. Quantas e quantas pessoas têm uma aparência de santidade, né? Buscam diante dos homens parecerem ser justos, querendo ali ter uma pose de perfeição, de religiosos, porém, na verdade, não são bem assim, né? E é o que Deus fala. Na verdade, essas pessoas, e você vai ver até isso em outros textos, essas pessoas, elas acabam tendo o galardão do homem, porque o homem vai olhar para elas e vai chamá-la de santo, disso ou daquilo outro, mas não haverá galardão da parte de Deus, porque Deus conhece o íntimo dessa pessoa. E, infelizmente, existe muito isso, muito. Muitos chamados crentes aí, cristãos, que na igreja são santos, mas no dia a dia não são. Pior ainda, pastores que pagam de santos no altar, de irrepreensíveis, que não ousam, às vezes, querem andar quase que flutuando, né? Como se até tocar o chão fosse pecaminoso. Mas, na verdade, por trás, nos bastidores, tratam mal as pessoas, bebem, têm vícios, se prostituem, entre tantas outras coisas. Então, nós devemos praticar a justiça, seja aos olhos dos homens, não para aparecer, mas porque somos pessoas que estão buscando ser justos e, principalmente,
quando ninguém estiver olhando. Jesus continua falando, veja só, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Se fosse nos dias de hoje, Jesus diria assim, ó: quando deres esmolas, não saia postando foto nas redes sociais, né? Ou seja, pessoa muitas vezes, não vou dizer que são todos os casos, mas muitas vezes as pessoas dão esmolas e postam nas redes sociais porque querem aparecer, né? Pagar de bondosos, estão igual os políticos que ficam aí tirando fotos das suas boas ações. Estamos encerrando aí daqui a pouco, né? Já chegando aí no segundo semestre praticamente desse ano, encerrando o primeiro semestre, partindo para o segundo, ano que vem é ano de eleição. Do meio do ano agora em diante, você vai ver muita gente mesmo que ano que vem vai se candidatar a cargos públicos, fazendo boas ações e coisas semelhantes e divulgando a vontade para querer aparecer de bons, né? Eu entendo que muitas vezes igrejas façam isso para tentar prestar contas. Receberam doações e para prestar contas de que as doações de mantimento que eles receberam foram realmente dadas a famílias, eles acabam tirando fotos. Mas, sinceramente, eu penso que não é bem assim que deve ser feito, tá? Por exemplo, aqui o nosso ministério, a gente deu cesta básica. Não importa se foi um ou quantas foi, que a questão aqui não é essa. Mas você não vai ver nenhuma foto. Você não vai ver nenhuma foto do nosso trabalho social em redes sociais. Porque tudo que fazemos, fazemos buscando obedecer também essa diretriz aqui do Evangelho. Não faça para que os outros vejam. Faça e pronto. Deus está vendo. E se alguém que deu um alimento para o meu ministério, né, para o ministério do qual sou presidente, e não viu eu dar e questionar, eu dei lá o alimento, não sei se o pastor Herman deu ou não. Paciência, não dê de novo. Se você duvida, se você não crê que o mantimento está sendo dado para outras pessoas, paciência. Faça você mesma a cesta básica, leve e dê para alguém. Nós não postamos fotos, tá? Nós não fazemos isso porque pensamos que não é correto. Se em algum momento Deus mudar essa ideia, aí eu mudo de ideia e vou falar abertamente sobre isso. Mas hoje nós fazemos trabalho social, estamos ajudando pessoas com cestas básicas, mas nem o próprio povo da igreja praticamente não sabe quem é que está sendo ajudado e, ao mesmo tempo, também nós não postamos, nós não divulgamos porque não achamos isso necessário. Aqueles que de coração aberto têm doado alimento, continuam doando, e nós, da mesma forma, de coração aberto, pegamos de um lado e entregamos do outro. Somos a ponte que liga aquele que tem a condição de dar o alimento com aquele que precisa do alimento. Continue. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Voltando, essa é uma opinião minha, mais fundamentada na Escritura. Continue. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Um detalhe aqui, né? Ainda falando um pouco da esmola antes de voltar, que muitas vezes, voltando à questão da justificativa, né, alguns vão dizer: mas a esmola não foi minha, a doação não foi minha, alguém fez a doação e eu passei adiante. Pronto, tudo bem. Então, tire a foto e mostre a quem deu. Não há necessidade de publicar em uma rede social. Ou você pode perguntar a quem está fazendo a doação: você quer depois uma foto, uma comprovação, alguma coisa? E aí você faz e em particular mostra, né? Sem precisar tornar tão público quanto.
desnecessário, digamos assim. Volto a dizer, é minha opinião. E a oração a mesma coisa, né? Como Jesus fala aqui, porque os fariseus iam para as praças públicas orar alto, pagar de santos, quando na verdade não tinham uma vida secreta de oração. Pessoa muitas vezes ali na igreja ora alto, né, para todo mundo ver que ela é uma pessoa de oração. Mas em casa nem ora muitas vezes. Ou se ora, é aquela oraçãozinha ali de chama gato, né? Enfim, está apenas querendo ser aplaudido pelos homens. Jesus continua, veja comigo. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Qual a recompensa? As pessoas olharem para eles e os acharem santos. Ou seja, a recompensa vai ser o reconhecimento humano e não a recompensa que vem de Deus. Continue. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que é que Jesus está incentivando? Uma vida doméstica de oração. Não que você não possa se reunir com um grupo na igreja para orar. Sim, você pode. A questão é que fazer as coisas para aparecer. E a pessoa muitas vezes em casa não tem uma vida de oração. Então tenha uma vida de oração em casa. E essa vida de oração vai se refletir, porque Deus te recompensará. Continue. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quais eram as vãs repetições que os gentios faziam? As rezas para os seus deuses, né? Como hoje nós vemos na Igreja Católica, por exemplo, as vãs repetições. Pega lá o terço, né? Aí tem lá na cruz o credo, aí reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, outro Pai Nosso, aí vai o Salve Rainha, aí vai lá 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Ou seja, fica repetindo a mesma coisa. E tem algo ainda pior no terço, porque para cada 10 Ave Maria, um Pai Nosso, ou seja, são 10 rezas para Maria e uma para Deus. Honram a criatura 10 vezes mais do que honram o Criador. E Paulo fala sobre isso escrevendo aos Romanos. Trocaram a glória de Deus na imagem do homem e honram e servem mais a criatura do que o Criador. O terço é uma prova disso. São aí mais de 50 vezes orando para Maria e acho que umas nem 10 vezes orando para Deus. Nem 10. Talvez aí umas 7, 8 vezes aí orando para Deus. Servem e honram mais a criatura do que o Criador. Vã repetição, ficar repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa. Não adianta. Continue. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. E aqui eu quero abrir um parêntese. Nós vamos ver aqui a oração do Pai Nosso. E quando Jesus diz, vós orareis assim, não é que era para eles ficarem repetindo o Pai Nosso. Tanto que, quando Jesus subiu o monte para orar, lógico que Jesus não ficava ali a noite toda repetindo o Pai Nosso, né? Ele mesmo falou para não usar de vã repetição. Isso aqui é um modelo a ser seguido de oração e não uma repetição que deve ser feita. E qual é o modelo? Vamos dar uma olhada. Continue. Vós, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que a oração começa com o nome de Deus sendo exaltado. Não é começar a oração já pedindo as coisas, mas é começar a oração exaltando o nome do Senhor e garantindo em oração
que a vontade de Deus é que deve prevalecer. Seja feita a tua vontade, aqui na terra ou assim na terra, como no céu. Continue. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, ou ofensas ou pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Veja, aqui ele começa a pedir. Pede coisas materiais, o mantimento cotidiano, e pede também coisas espirituais, o perdão dos pecados. Então veja que existe aqui um modelo a ser seguido. E olha o detalhe: perdoe as nossas dívidas ou perdoe os nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, é um ato de justiça praticamente. Assim como eu tenho perdoado o próximo, que assim também eu seja perdoado. Continue. E não nos deixeis cair em tentação, né? Ajudar a que não venha a cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Veja que começou glorificando a Deus, encerrou glorificando a Deus. E no meio vem então a petição. No final dessa mensagem, no final desse dia de leitura, eu vou deixar fixado uma pregação falando justamente sobre tentação, a diferença de tentação para provação. O que uma produz, o que a outra produz, que foi a mensagem que eu preguei domingo aqui na Santa Ceia, tentado, mas não provado, tá? Continue comigo. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja que Jesus intensifica esse ensino, né? Ele volta aquilo que ele ensinou a pedir em oração, ele volta e frisa isso, enfatiza isso. Temos que perdoar as pessoas para também sermos perdoados. Continue. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Veja que mais uma vez Jesus entra na mesma questão, de fazer as coisas para mostrar aos outros um grau de santidade. Eles jejuavam e, quando jejuavam, não lavavam o rosto, não se perfumavam. Então você olhava para o camarada e sabia que ele estava ali triste, abatido em jejum. Temos que ser como Daniel. Fez lá 10 dias primeiro, depois ficou 3 anos com jejum de manjar desejável e ficou mais corado e mais bonito do que os outros que estavam comendo de tudo. Nosso jejum é para a gente e para Deus, não para sair espalhando para todo mundo, para ficarmos pagando de santos, né? Ou de mais santos do que os outros. Continue. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, quanto mais você fixa os teus olhos nos tesouros desta terra, o teu coração estará nos tesouros desta terra. E tudo aqui nesta terra é passageiro. Não que você não vá trabalhar para ter uma casa, um carro, uma vida digna e trazer conforto para a tua família. Mas você não pode deixar isso tomar o teu coração. O teu tesouro tem que ser o céu. Porque se o teu tesouro for o céu, o teu coração estará no céu. E aí você pode prosperar, porque isso não vai atrapalhar a
a tua vida espiritual. Continue. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui também tem uma mensagem bem interessante que eu ministrei aqui ontem, né? Se você está vendo esse vídeo no dia 9/6/2021, foi ontem que eu ministrei. Mas, dependendo aí do dia que você estiver vendo, não foi ontem, mas foi no dia 8/6/2021, e eu também vou colocar no final deste vídeo, tá? A mensagem para que você possa aí aprender mais no nome de Jesus sobre essa questão dos nossos olhos serem a lâmpada do nosso corpo. Volte para a mensagem comigo. E aqui, de uma forma muito clara também, o Senhor Jesus mostra aqui a questão de estarmos divididos entre o dinheiro e o Senhor. Infelizmente, muitos estão assim. Servem a Deus, mas não têm coragem de pôr a mão no bolso para investir na obra, para trazer o sustento da obra. Aí a pergunta que fica: quem é o verdadeiro Senhor? Deus ou a riqueza? Amém? Entenda. Infelizmente, eu sei que tem aí muitos pastores que são mercenários, que estão arrancando o couro e a gordura das ovelhas, arrancando o dinheiro do povo. Mas você tem que saber diferenciar, porque existem muitos ministérios sérios. E tem mais. Ainda que você dê o dízimo ou a oferta, né, ou devolva o dízimo, entregue a oferta em um ministério e o pastor faça mau uso, ele vai pagar o preço. Você fez a tua parte e colherá a tua recompensa. Então sirva a Deus e não a Mamon. Continue. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pastor, quer dizer então que eu não devo comer, não devo me preocupar com o que vestir, devo sair, andar de qualquer forma? Não é isso que Jesus está falando. Quer dizer que muitas pessoas ficam ansiosas e colocam muita energia e ansiedade nos cuidados com as coisas deste tempo presente, a comida, a vestimenta e todas essas coisas, e esquecem do mais importante, que é a vida eterna, o reino de Deus. A pessoa tem tempo para trabalhar para tudo, mas não encontra tempo para buscar a Deus. E a palavra adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Continue a leitura. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí? A tua ansiedade vai mudar alguma coisa na tua vida, na tua história? Não. Talvez acrescentar alguns cabelos brancos na cabeça e pode até causar uma úlcera, a ansiedade, até um câncer pode ser causado por causa da ansiedade, da aflição, da angústia. Então não adianta, deposite a sua confiança em Deus, trabalhe, batalhe, faça a sua parte. Deposite a sua confiança em Deus, porque como o Senhor Jesus mesmo vai dizer aqui, ele não deixará faltar nada. Continue. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto,
não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, não é que você não vai buscar o alimento, a vestimenta, as coisas, mas vai buscar em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor. Essas outras coisas têm que ficar em segundo plano. Leia aí o último versículo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui mais uma coisa a entender. Quando Jesus diz não julgueis, porque eu tenho que me preocupar, eu tenho que entender que todo julgamento que eu faço, eu receberei julgamento de volta. Se eu julgar com dureza eu serei julgado. Mas se eu julgar com brandura também eu serei julgado. Mas precisamos julgar sim. Entenda que existem casos e casos. A Bíblia nos manda julgar a profecia, nos manda examinar os profetas se são de Deus ou não. O que eu não posso é ficar me metendo na vida dos outros, julgando a vida de todo mundo e não cuido da minha própria vida. É como lemos ontem, né? Eu primeiro tenho que tirar o argueiro do meu olho, a trave do meu olho, para depois poder tirar ali o cisco do olho do meu irmão. Então eu devo me julgar, até como Paulo escrevendo aos Coríntios fala, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Então, essa história de não me julgue, só Deus pode me julgar. A Bíblia não diz isso. E vou além. A pessoa que diz assim, só Deus pode me julgar. Como um grande evangelista falou, eu faço minhas palavras dele, eu faço a mesma pergunta que ele. E você não tem medo disso? Você não tem medo de saber que Deus vai te julgar? Deus é santo, Deus é justo e verdadeiro. E vai julgar com reta justiça. Continue. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu? Então veja que Jesus está questionando o julgamento daqueles que estão em grande pecado e estão julgando o pecado do outro. Ou seja, vai te consertar primeiro, vai te corrigir, vai te converter primeiro. Continue. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Você vai ver, inclusive, não só Jesus dizendo, tira primeiro do teu para depois tirar do teu irmão. Como nós vamos ver lá em Gálatas, que a Bíblia diz que se eu apanhar um irmão em erro, eu devo corrigi-lo. Mas eu devo corrigi-lo com mansidão, entendeu? Então o julgamento existe. Nós vamos julgar. Eu preciso julgar uma pessoa para saber se convém eu me relacionar com ela ou não. Eu preciso julgar um pastor, um líder, para saber se convém eu estar debaixo da palavra que ele libera ou não. Tudo isso é importante, mas eu tenho que saber como efetuar. E o julgamento tem que ser segundo a palavra, segundo a reta justiça. Continue. Não deis aos cães o que é santo, não lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que às vezes, amados, a gente vai querer falar das coisas santas com pessoas que só vão zombar, blasfemar, que não adianta. Nós estaremos lançando pérolas a porcos. Por que pérolas a porcos? Porque nós estaremos lançando coisas que para nós são valiosas, que para eles não são. Para os porcos a pérola não é valiosa, para eles valiosa é a lama.
é justamente ali a comida. Então não adianta. Tem pessoas que vale a pena você se esforçar ali para evangelizar. Lógico que eu vou liberar a palavra e vou pregar para todos. Mas se eu vejo que a pessoa só quer saber de ridicularizar, de blasfemar, de murmurar, de rejeitar a palavra, não adianta eu ficar insistindo ali, porque eu estarei lançando pérolas a porcos. Eu vou fazer o que então? Orar por aquela pessoa, para que o coração dela seja quebrantado, ela veja o valor da palavra e aí sim ela esteja pronta para recebê-la. Continue. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Veja, Deus sabe tudo o que necessitamos, sim ou não? Sim, mas mesmo assim ele nos manda pedir, ele nos manda buscar, ele nos manda bater na porta. E temos que fazer isso com fé, para que possamos receber, possamos encontrar, possamos ver a porta se abrir. Continue. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Primeiro, Jesus explica por que Deus se interessa em nos dar boas coisas. E ele faz um paralelo. Ora, se nós que somos homens, ele diz vós, né? Se vós que sois homens, eu digo nós porque eu sou. Nós, seres humanos, buscamos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é Pai e é bom, também se agrada em dar aos seus filhos boas coisas. Agora, lógico, temos que buscar, temos que pedir, temos que orar. Amém, amados? E, acima de tudo, agradar ao nosso Pai que está no céu. Continue. Entrai pela porta estreita. E a porta não sofreu reforma. Ela continua sendo estreita. Tem uns pregadores aí que estão querendo alargar a porta, qualquer um pode entrar. Não é bem assim não, viu? A porta da salvação continua sendo estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tem um monte, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Sabe qual é um grande problema aqui? É que vou dizer assim mesmo, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos pastores mercenários, eles não têm um convívio público contínuo com as suas ovelhas. Eles só aparecem para elas no altar, mas as suas ovelhas não convivem na vida particular deles. E no altar, lógico, a grande maioria desses falsos profetas vão buscar produzir frutos bons. Porém, se analisarmos com cuidado e principalmente se analisarmos à luz da Escritura, vamos poder ver todos os maus frutos. Continue. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isso acontecerá aí com os falsos pastores, com os falsos profetas. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Veja que aqui já é uma forma de julgar.
Ou seja, eu vou julgar o falso profeta ou até o profeta pelos seus frutos. Então a questão de não julgueis tem que ser bem aplicada para depois a pessoa dizer: ah, mas eu não podia julgar ali o homem de Deus. E acabar descobrindo que não era homem de Deus, coisa nenhuma, né? Então temos que julgar sim, julgar pelos frutos, julgar pela reta justiça. Continue. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, preste atenção, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, profetizaram em nome do Senhor, expulsaram demônios em nome do Senhor, fizeram milagres em nome do Senhor. Olhando assim, o que é que a pessoa pensa? São homens de Deus. Aí é que está o problema. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Talvez você diga, pastor, como explicar que uma pessoa que anda em pecado seja usada por Deus para operar milagres? É fácil de explicar isso. Quando Deus quis falar com Balaão ali no caminho, só tinha uma mula. Sim ou não? A jumenta, a mula de Balaão. Deus usou a mula. Entendeu? Deus vai usar quem está à disposição. Está ali um monte de gente precisando ouvir a palavra, precisando ser curado, precisando viver milagre. Só tem ali aquele camarada iníquo, Deus vai usar ele mesmo. Por misericórdia do povo, por misericórdia daqueles que precisam ouvir a palavra, que precisam ser curados, precisam ser libertos, Deus vai e opera o milagre. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que foi usada por Deus é salva. Isso não quer dizer que ela vai para o céu. Está aí, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Por isso que nós temos aí que sempre buscar ter cuidado. É por isso que eu sempre digo, ouça a palavra, anote versículos. Eu sempre, quando eu estou pregando, eu digo isso. Leia o texto completo, examine, para que você tenha certeza que é uma palavra de Deus ministrada por um homem de Deus ou por uma mulher de Deus, por alguém de Deus que está ali ministrando. Continue. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva, transbordaram os rios, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que as lutas da casa edificada sobre a rocha e as lutas da casa edificada sobre a areia são as mesmas. O justo e o ímpio, aquele que busca a Deus e o que não busca a Deus, todos estão sujeitos à mesma luta. Qual é a diferença? Aquele que busca a Deus, no final, permanecerá de pé. O que não busca a Deus, o que não está firme no Senhor, não está firme na rocha, no final será destruído. Vamos ler aí os 2 últimos versículos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém, amados? Mais um dia de leitura aí, completos para a glória do Senhor. Não esqueça, ó, você pode aí mandar o seu pedido de oração, estarei orando por você. Você pode também ajudar o ministério aí com a sua oferta através do Pix, nos ajudar a continuar aí levando a palavra de Deus ainda mais longe. Amém, amados? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Não esqueça, ó, você tem aí 2 mensagens para assistir. Escolha, assista uma primeiro, assista outra depois, cresça ainda mais no conhecimento do Senhor. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!